Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda aula de geometria plana do curso de matemática do Enem, oferecido por nós, alunos da Universidade Federal da ABC e integrantes do PET, Programa de Educação Tutorial. Nessa segunda aula, a gente vai falar um pouquinho, seguindo aquela evolução do conteúdo de geometria plana, um assunto que cai bastante em vestibulares como o Enem. A gente vai falar um pouquinho sobre planos, ângulos, áreas e perímetros, que são conceitos muito importantes e que servem para inúmeras tarefas. Bom, os planos, representados por essa simbologia, geralmente designado por letras como alfa, beta, letras gregas. O plano, ele, diferentemente da reta, ele parte para a segunda dimensão. Então, no plano, a gente começa a ter comprimento e largura. Lembrando que a reta, com apenas uma dimensão, tinha o seu próprio comprimento como dimensão. E no plano, a gente consegue inserir aquilo que a gente vai estudar mais para frente, que são as figuras geométricas. Portanto, o plano é o berço das figuras geométricas. Sem o plano, nós não conseguimos, ao menos, desenhar uma figura geométrica. Quando a gente desenha um polígono, por exemplo, num papel, a gente atribui ao papel o valor de plano. E os ângulos, que na geometria plana a gente vai caracterizá-los em ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Lembrando que o ângulo é uma propriedade formada justamente pela união de dois segmentos de reta. Por isso mesmo que o limite do ângulo é 180 graus. O ângulo reto é aquele ângulo de 90 graus. Então aqui nós temos dois segmentos de reta, que são o que a gente estudou na aula passada, na aula 1 de geometria plana, são segmentos de reta perpendiculares. O ângulo agudo, designado aqui pela letra alfa também, atribuímos letras gregas para nos referirmos a ângulos. O ângulo agudo, ele varia de 0 a 90 graus. Repare na simbologia, menor e menor, não menor ou igual. Se fosse menor ou igual aqui, a gente teria dois valores diferentes, porque o igual poderia ser um ângulo reto. Então, isso aqui é muito importante. O ângulo agudo varia de 0 a 90 graus, e aqui temos um sinal de menor, porque não tem como ter uma união de dois segmentos de reta com o valor igual a 0 graus, certo? Seriam retas coincidentes. E por fim, o ângulo obtuso, em que o ângulo, no caso beta, varia de 90 a 180 graus. Essa animação da produção é incrível. Incrível. Obrigado, viu? Aqui, com esse desenho que eu fiz claramente com as mãos, as canetas, pincel, eu vou explicar a diferença entre área e perímetro. A área dessa figura plana é justamente aquilo que está delimitado pelo contorno da figura, sendo o próprio contorno o perímetro. Então a gente pode entender como área o tamanho, entre aspas, de uma superfície plana. Já o perímetro seria o tamanho do contorno dessa figura plana. A gente tem que sempre tomar cuidado com as unidades de medida. O perímetro, comumente, a gente utiliza centímetros, metros, quilômetros. Enquanto a área, como a gente está tratando de uma superfície, a gente tem que levar em consideração o comprimento e a largura. Portanto, a área, existe um termo
quadrático para representar na unidade de medida. Logo, milímetros quadrados, quilômetros quadrados, centímetros quadrados, tanto faz. A gente tem que sempre obedecer à escala em que está a figura plana. Vamos tomar cuidado também com misturas de unidade. Por exemplo, se temos uma figura, um quadrado, com um lado medindo 5 centímetros e o outro, um quadrado não, um retângulo, me equivoquei claramente. Um lado medindo 5 centímetros e o outro medindo 5 metros, a gente tem unidades diferentes. Portanto, temos que padronizar essas unidades de medida para, ao fim, sabermos o valor da área e a unidade de medida correta. Ou a gente converte o lado que está em centímetros para metro, ou a gente converte o lado que está em metro para centímetro. E assim conseguimos colocar todas as unidades, no caso comprimento e largura, na mesma medida e obter um valor correspondente à área. Certo? Espero que eu tenha ajudado e eu vos convido para acompanhar conosco o conteúdo da próxima aula.